Vamos ver se está funcionando. Compartilhe, não é possível publicar comentários. E agora tentar aqui. Convidar pessoas para o estúdio. Então, agora estou confirmando aqui. Sim. Transmitir ao vivo. Olá. Não precisa. Tá tudo bem. Eu falo com você quando precisar. Help. Prática. Cerrado. Descartar. Vídeo ao vivo. Público. Oi, Fê. Olá! Consegue me ouvir? Consigo te ouvir e te ver muito bem. Ai, ótimo. Tá aqui metade do caminho. Agora a gente precisa ligar a live lá no Instagram mesmo. É isso que agora eu tô tentando fazer. Tá bom. Apareceu uma certa hora, mas agora não apareceu mais, que eu tentei fazer um de prática. E aí, só um instante, deixa eu fechar tudo que não for. Mas se você consegue me ver e me ouvir, já estamos progredindo. E o caminho a gente já tem. É. Não tá avançando. É esse o problema aqui. Pelo computador, até consigo caminhar, mas no celular aparece aquela tela que eu lhe mostrei. Aquele lá é pelo celular? Isso. Eu imaginei que você estivesse no computador. Eu estou também no computador. É. Pronto, eu acho que agora eu vou conseguir. Vamos lá. Copiar. A gente não tem só um tempo, né? Ou encerramento, né? Remova esse destino. Só um instante. Mais ou menos 1 hora era o que eu tinha, né, me combinado. Foi. Vamos ver aqui. Tentei atualizar. Ai, acho que vai dar certo. Vamos ver aqui. Tô apertando aqui. Você já está ao vivo. Como? Você já está ao vivo aqui, ó. Apareceu para você? Ai, que coisa boa. Será que deu certo? Aqui no meu não tá aparecendo.
Mas se no seu tá aparecendo, Nós já estamos. aperta aí no seu, para ver se aparece a gente no seu celular. Ai, a Fê veio. Oi, Fê. Olá, eu acho Vê que se aparece no seu celular quando você aperta. Tá rolando. tá rolando. E aí a gente sai daqui. Não, a gente fica aqui. Eu acredito que se a gente sair daqui, tudo, tudo, tudo cai. A gente vai ficar nessa telinha aqui. Aí tem um leve delay daqui da gente conversando para o pessoal lá no Instagram. Mas eu não estou conseguindo ver de quanto tempo que é o delay. Mas eu estou conseguindo acompanhar os comentários aqui pelo Instagram no meu computador. Então, Tu consegue abrir a live no teu celular para ver se também tá ali? Se também aparece para você os comentários no seu celular? Estão aparecendo. Então, acho que deu certo. Deixa eu ver. Mas eu acho que então que a gente pode começar. Podemos. Eu acho que a gente pode começar assim. Vamos começar. Aí no meu Instagram agora parou pelo celular, e aí os comentários você vai me ajudando. Uhum. Se não estiver dando certo, aí realmente não vai ter muito o que a gente pode fazer. Mas a gente fez o melhor que a gente podia. Aqui está aparecendo que tem 2 pessoas, então qualquer coisa. Deu sim. Ai, muito obrigada, Fê. Ah, nossa. Ela está dizendo que deu sim, animada para ouvir vocês. Muito obrigada pela ajuda. Obrigada, Fê. Obrigada. Então, vamos lá, né? Boa tarde, né, gente? Muito obrigada quem está assistindo a gente aqui pela live, né? O objetivo da gente hoje é falar um pouquinho sobre a carga invisível na alimentação das mulheres, né? Eu sou Roseli, e na minha prática, e nesse momento aqui de hoje, vou falar um pouquinho sobre a sobrecarga invisível, né? Venho trabalhando muito com essa temática de entender de maneira aprofundada, né, a neurobiologia do estresse, a diferença entre o estresse crônico e o estresse agudo, e como ele pode impactar em muitos comportamentos da nossa vida e do nosso dia a dia, né? E dentre eles, especificamente na relação com o nosso corpo, a alimentação, ela é absolutamente, assim, imprescindível para a gente entender a relação entre o estresse crônico e o nosso comportamento alimentar, né? Porque é das coisas que literalmente a gente precisa fazer para viver, sobreviver. Portanto, é um comportamento que é muito sensível às alterações pelas quais a gente vai passando quando a gente acaba sofrendo processos de estresse, né? Você quer se apresentar, Fê, antes da gente, né, assim, começar? Claro. Então, muito obrigada por todos que vão assistir, que estão aqui assistindo. Eu tenho trabalhado, né, nessa questão do comer emocional. É um movimento, é um trabalho que eu tenho feito mais com as mulheres, porque é onde a gente vê mais essa sobrecarga, é onde a gente vê mais esse lugar do preciso ocultar as minhas emoções, preciso ocultar os meus pensamentos e preciso entregar muita coisa. E quando a gente priva, né, de sentir, quando a gente priva de olhar para dentro, de perceber o que está acontecendo, alguns sintomas vão aparecendo. E aparece muito nessa relação com a comida. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como o estresse, como a ansiedade, como esses comportamentos da sobrecarga feminina refletem aí no nosso comer emocional. Perfeito.
Perfeito. Então, a gente se preparou para estar falando juntas aqui na próxima hora, mas a gente vai brevemente, né, trazer alguns pontinhos importantes para orientar o que é a compreensão, né, da sobrecarga invisível e alguns pontos sobre a experiência do comer emocional. Então, eu vou falar um pouquinho, depois a Fê vai falar um pouquinho, e aí a gente vai, a partir do que vocês também forem trazendo, comentando, a gente vai também fazendo o melhor para estar tirando as dúvidas que a gente, né, recebeu previamente e também tá vendo o que é que vocês acham daquilo que a gente está trazendo, né? Então, para a gente começar, a gente precisa considerar que sobrecarga não é só sobre a gente ter muitas tarefas, certo? É sobre um acúmulo de funções que muitas vezes a gente não reconhece como trabalho, como uma experiência de trabalho, né? O trabalho formal é algo que a gente comumente consegue reconhecer que é trabalho. Mas o segundo turno, o terceiro turno, muitas vezes, que vai envolver o trabalho doméstico, organizar a nossa rotina e às vezes os nossos familiares também, nossos filhos, dos nossos pais, quando são pais que a gente cuida, dos nossos companheiros ou companheiras, pensar nos outros, antecipar as demandas para a gente poder melhor trabalhá-las, melhor conduzir, né? Esse processo é trabalho. A gente gasta energia específica para poder realizá-lo. E é uma energia que muitas vezes vai requerer a melhor performance cognitiva e emocional também, para a gente conseguir dar conta, né? E quando a gente junta tudo isso às demandas do nosso trabalho formal, né? Aquilo pelo qual a gente recebe renda, né? A gente tem, então, de maneira muito fácil, organizada, a experiência de facilmente a gente pode se sobrecarregar sem perceber como que essa sobrecarga afeta todo o nosso funcionamento, né? Porque essa carga mental da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso relacionamento, elas não desligam quando a gente decide desligá-las, né? Muitas vezes realmente é impossível desligá-las. Elas sempre estão ali em segundo plano. Pode falar, Fê. Eu acho legal quando você traz esse ponto, que é o trabalho não remunerado, né? E como ele entra nesse lugar do não remunerado, como nós fomos preparadas, né, para nos dedicar ao trabalho, em troca do dinheiro, né? Tudo que vem que não é remunerado não parece que é um trabalho, mas é um trabalho, né? Essa sobrecarga não é a sobrecarga do cuidar do filho, de cuidar do marido, de cuidar dos pais. É a sobrecarga do que implica isso. Exato. O que implica cuidar de filhos? Eu preciso organizar o que essa criança precisa para se alimentar, para sobreviver, né? Eu não posso deixar que nada falta para a subsistência desse ser, né? E isso é muito complexo. E na relação com maridos ou cônjuges em si, né? Então, é um lugar que também precisa ser alimentado. Né? Casamento, relacionamento, então, são dois, precisa de uma dedicação. Tem a questão cultural, que nos pega de um jeito, assim, avassalador, que em algum momento a gente consegue, de fato, ter a crítica do que está acontecendo, e tem horas que a gente só segue o ritmo, né? Então, a mulher foi feita para isso, para ser cuidado, para ser afeto, para ser amor. Então, sendo assim, é isso que eu vou entregar. Só que isso dá uma trabalheira danada. Dá muito trabalho. Em que momento que eu vou falar de mim, do que eu preciso, do que eu quero? Agora eu não quero cuidar de ninguém, agora eu quero cuidar de mim. Agora eu não quero ser multifacetária. Agora eu quero trabalhar fora, agora eu não quero mais. Agora eu quero me dedicar só ao trabalho da casa, né? Agora eu quero me dedicar só à criação dos meus filhos. Ou eu preciso fazer
tudo ao mesmo tempo, né? Então, essa sobrecarga, esse estresse que vai gerando, talvez as mulheres passam por uma vida inteira sem parar para se ocupar com isso, né? Vai em piloto automático, entendendo que faz parte do ser mulher o dar conta de tudo. Precisamente. E esse dar conta de tudo é algo que a gente não consegue, ou às vezes não vê condições de questionar, de alterar, porque a gente também precisa manter o barco andando. Então, a questão de antecipar demandas, que eu falei há pouco, tem muito a ver com isso. A gente não pode deixar nenhum dos pratinhos cair. Tudo que for mudar, a gente tem a sensação de que precisa mudar da maneira menos disruptiva possível, porque a disrupção vai afetar diretamente nesse papel implícito de prover cuidado. E é isso que vai gerando sobrecarga crônica no nosso sistema de estresse, né? Do ponto de vista técnico, fisiológico, a ativação crônica do nosso sistema de estresse realmente vai afetar até a maneira como o nosso corpo vai responder a experiências que descarregam cortisol no nosso sistema, que descarregam adrenalina nesse nosso sistema, né? E quando essa ativação do nosso sistema hormonal, especificamente, né, hipófise, a pituitária e a adrenal, que são os nossos órgãos, né, o eixo, o principal sistema que vai regular a resposta de estresse no nosso corpo. Quando ele fica ativado cronicamente, a gente não consegue recuperar, reequilibrar a resposta do nosso sistema parasimpático. O nosso sistema adrenal, né? A descarga da cortisol e da adrenalina acontecem, mas a descarga do sistema da noradrenalina, que vai responder à adrenalina, a descarga de dopamina, serotonina, as endorfinas, ocitocina, elas não vão acontecer da maneira adequada para recuperar o nosso sistema nervoso, para que a gente possa dizer, passou esse estresse, mas agora eu posso ficar de boa por um tempo. Não, porque a gente sempre está precisando manter o nosso ápice de performance. E quais são os hormônios que ajudam a gente a manter esse ápice de performance? Justamente esses hormônios do estresse, né? Então, quando a gente mantém isso de maneira crônica por tempo demais, a gente já não vai mais conseguir se recuperar com a prática de descanso, como a gente entende comumente que é um descanso. Como, por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente não se sente recuperada no outro dia. Às vezes a gente nem sente que a gente dormiu propriamente, a gente sente que a gente apagou. A gente perdeu consciência durante o momento, mas é como se, eu fechei meu olho aqui e de repente já é de manhã. Esse é um sinal de um sono que não é recuperador, né? E quando você acorda cansada, quando você parece que você nunca recupera energia de verdade, esse é um dos sinais de que esse estresse, ele está acumulado no seu organismo de maneira crônica. Ele não está sendo metabolizado, processado de maneira adequada, né? Porque a gente não está se dando, não está conseguindo ter tempo para se recuperar, efetivamente, né? E o tempo das coisas, muitas vezes, está desumano, né? A gente não tem conseguido, o humano não está conseguindo acompanhar o tempo das coisas. O descansar é quase uma punição, né? A gente as pessoas não têm se permitido muito parar para descansar, ou o parar para descansar tem sido um ritual tão programado que se eu não conseguir descansar neste tempo, neste horário, eu não tenho mais horas para isso, né? Exato. E uma discussão interessante também, né, Rose? O que me descansa?
Se a gente não voltar para o autoconhecimento, se a gente não se ouvir, não olhar para dentro, a gente fica nesse adoecimento mesmo, né? O que me descansa? Me descansa é o deitar e dormir? Ou o que me descansa é um banho demorado antes do deitar e dormir? O que me descansa é escutar a respiração de um filho, é escutar uma música que eu gosto, é acender uma vela com um cheirinho que me remete a alguma coisa, uma infância, uma memória afetiva. E em que momento que isso vai acontecer? Se a gente for jogar, claro, para a carga hormonal, claro que tem um horário que isso vai acontecer, iluminação que isso vai acontecer, tem que estar escuro, tem que estar silencioso. Mas tudo bem também se de repente, em alguma fase da minha vida, eu conseguir ter o descanso às 3 horas da tarde. Está tudo bem, vá descansar, vá se regular, vai fazer sua memória. Não há algo pré-determinado, né? A gente não precisa sair por aí cumprindo as regras que às vezes não se encaixam para a gente. A Freira aí no comentário, Rose, ela disse assim, às vezes sentir isso gera culpa em muitas mulheres, né? A gente sentir esse lugar da sobrecarga, a gente sentir esse lugar do estresse, a gente demonstrar o cansaço, eu estou de fato cansada, eu estou de fato estressada. O corpo nos mostra isso o tempo todo. Se a gente tenta não ver, algum sintoma aparece. Perfeito. E porque quando a gente não está ouvindo o nosso corpo nos sinais rotineiros de cansaço, essa desconexão com essa atenção que é importante a gente dar do nosso corpo, ela vai ficando cada vez mais conflituosa. Até o momento que é como se o nosso corpo pensasse, eu não tenho alternativa, agora eu vou precisar adoecer para mostrar para ela que tem alguma coisa errada. Né? Preciso adoecer, preciso que ela veja. Eu preciso que ela... Eu preciso que ela pare. E aí o nosso corpo, ele meio que não vê alternativa, entre aspas, a não ser adoecer. Só que esse adoecer, até o processo de adoecimento, ele é gradual. A gente não imediatamente desenvolve, por exemplo, por conta de uma alimentação desregrada, a gente não desenvolve de repente uma diabetes ou uma resistência à insulina, né? Isso vai acontecendo ao longo de um tempo em que progressivamente a gente não vai proporcionando a construção e a manutenção de hábitos que façam bem também para o nosso corpo. A gente tem essa ideia que é muito baseada nessas imposições culturais, muitas vezes, imposições sociais, e que quando elas não casam com as necessidades individuais do nosso corpo, a gente fica, não, eu vou ignorar mais um pouquinho. Não, eu vou deixar isso, eu vou cuidar, mas eu vou cuidar depois de fazer X, Y, Z que as pessoas estão me pedindo. E é exatamente assim que a gente vai, cronicamente, ignorando aquilo que é essencial para a nossa saúde, que é essa atenção, não apenas ao que a gente quer enquanto pessoa racional, mas também enquanto pessoa que tem um corpo, que habita um corpo, né? E aí, uma das maneiras que isso regularmente acontece dentro desse processo de adoecimento é via o comer emocional inconsciente. Quando a pessoa se conscientiza que está comendo de maneira emocional, já passou um bom tempo, às vezes, de ela empreendendo esse hábito, essa atitude consigo, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, Fê, pra Claro, gente? com todo prazer. Então, vamos lá. Então, a gente está falando da mulher que está aí no piloto automático, né? Ela está sem autoconhecimento, ela está trabalhando, ela está entregando socialmente o que é esperado dela, e não está percebendo aí alguns sintomas de estresse, de sobrecarga que vem com ela. Então, para entrar nessa história do comer, nós vamos falar um pouquinho sobre a comida em si, né? A comida, ela vem para nutrir o corpo. Comida é bom, comida nos faz viver, nosso corpo precisa da comida. Na nossa sociedade,
A comida é muito afetiva, né? Ela passa por diversos momentos nas nossas vidas, em uma comemoração, em um momento com a família, em um momento solitário. Se a gente liga a TV, tem vários programas culinários, então a comida ela está presente o tempo todo, né? E independente do lugar que eu quero nutrir meu corpo. Se eu quero nutrir meu corpo com a turma que come suprimentos, tem um monte. Eu quero nutrir meu corpo com a turma que come carboidratos, tem um monte, né? Então, a comida, ela não é uma vilã. Que horas que eu preciso prestar atenção na minha relação com a comida? É quando ela vira uma ferramenta das emoções que eu não estou tratando. Então, se eu estou triste, eu como. Se eu estou feliz, eu como. Se eu estou ansiosa, eu como. Se eu estou sozinha, eu como. Se eu estou com medo, eu como. E é um comer desajustado, né? É um comer que não vai resolver aquele meu problema. Então, se eu estou com medo de ficar sozinha em casa, eu como, meu medo passa? Não passa. Uhum. Se eu estou com pico de ansiedade, eu preciso de sentir prazer, sair daquela emoção ruim, né? Sair daquela sensação ruim que a ansiedade traz. A comida, ela dá o prazer imediato, é imediato, mas não resolve a minha ansiedade. E se depois de entregar o remédio errado para o adoecimento que eu tenho, vier uma culpa, aí o problema está maior ainda. Né? Quando eu paro no final do dia e olho para trás e vejo a quantidade de alimento que eu ingeri, e isso me faz mal, meu estômago está doendo, eu estou com vontade de fazer vômito, me sinto culpada, aí a gente está falando de um problema muito maior, né? A gente tem que passar de fato pelo momento de que eu gosto de comer, eu quero comer, mas eu quero comer para me nutrir. Quando eu estou ansiosa, eu preciso sentir a minha ansiedade e procurar uma maneira de lidar com ela. Então, qual é a maneira que eu vou lidar com a minha ansiedade? Só através do autoconhecimento. Nós vamos ter que conversar o que lhe causa ansiedade, o que te causa a raiva, o que te causa o estresse, o que te deixa tão frustrado. E quando eu estou estressada, o que eu vou fazer para passar o estresse? Às vezes vai passar pela alimentação, ok, vou comer alguma coisinha ali, ok, eu vou quando passa pelo estresse, aí já não a alimentação ela não vem mais para me tirar daquele lugar como a ansiedade. Ele vem como um benefício, né? Então, eu mereço comer, porque eu passei por um estresse tão grande que eu já mereço comer. E eu mereço comer o quê? Eu mereço comer uma barra de chocolate. É o comer emocional. Isso. Porque a fome física, eu sinto uma fome que ela vai aumentando com o passar do tempo. E aí, eu me alimento de comida e ela passa. Uhum. Esse é o comer físico. O comer emocional é esse de que eu preciso comer agora, a fome é agora. Uhum. Eu preciso comer imediatamente, eu preciso comer imediatamente tal alimento, às vezes eu me dou 2 ou 3 opções. Eu preciso comer rapidamente tal alimento, e aí eu como esse alimento e ainda não supre a minha necessidade. Exato. Como a gente lidar com sensações e sentimentos, tentando curar com a comida. E eu queria só adicionar um pontinho aqui, Fê, exatamente porque até a maneira como a gente acaba selecionando esses alimentos nesse momento do comer emocional também tem toda ligação com o background do estresse crônico. Porque quando o nosso sistema, o nosso corpo, ele está sobrecarregado de cortisol, adrenalina, os hormônios da saciedade, os hormônios da fome, leptina, grelina, eles têm as suas liberações adiadas. E isso afeta todo o nosso sistema os nossos sinais de fome. E aí, depois que a gente fica um pouquinho desregulado nisso, é como se o nosso corpo, ele pensasse assim, meu Deus, o que está acontecendo? Era para a gente ter comido, a gente não comeu. E agora? Eu vou para
aquela comida que é a mais gostosa possível, que é a mais calórica possível, porque eu quero ter a experiência da alimentação mais eficiente possível. Mas a Exatamente. eficiência aqui, ela é uma eficiência que está totalmente informada pela experiência da sobrecarga. Não é a experiência da alimentação. Nutrição. Isso não é aquilo que nutre o nosso corpo de maneira regulada, né? É justamente aquele alimento que vai, né, brilhar os nossos olhinhos nesse momento ali de comer emocional, que tem alta carga de caloria, geralmente vai ser ultraprocessado de uma certa maneira, porque ele vai ser a resposta, né, mais eficiente, mas não vai ser a mais saudável. É a resposta mais rápida. O corpo pede para sair imediatamente daquela sensação, mesmo que seja a sensação do lugar do não sei, tá? Não sei o que eu estou sentindo, nem sei se eu estou com fome, mas se eu não sei se eu estou com fome, é mais rápido um ultraprocessado. A batata frita ela chega mais rápido do que um alimento que demora ali no seu fazer, que eu tenho que lavar, que eu tenho que descascar, que eu tenho que cozinhar, temperar, servir e me alimentar. Então, como eu não estou com a fome física, a minha fome emocional, o tempo todo o corpo quer, a mente quer me enganar mesmo. Quero o prazer, né? Uhum. Então, tudo isso que você traz aí falando dos hormônios, que é essa parte mais técnica que embasa toda essa nossa conversa, a maneira de sentir, de fato, passa por um ciclo, né? Então, eu estou com uma emoção ali não processada. A gente está falando do estresse. Eu estou com estresse de sobrecarga, me sinto sobrecarregada, me sinto exausta. Estou no trabalho, deu a hora do almoço, estou com fome? Nem sei. Todo mundo está indo almoçar, vou no piloto automático, almoço. E depois do almoço, eu quero um café com açúcar. E com esse café, eu quero um doce. E daqui a pouco, trabalho. Não estou dando conta mais dessa relação com o trabalho. O que não preciso? Prazer. Gente, no trabalho, o prazer mais rápido é você abrir um lanchinho, não tem outra coisa, não dá tempo, né? Perfeito. No caminho para casa, tudo isso de novo, é uma desconexão com o que eu estou sentindo. Mas espera aí, que trabalho é esse que eu estou? Que emprego é esse que eu escolhi para mim? O que está acontecendo aqui que está me adoecendo? Qual que é a distância da minha casa para esse lugar? Que aí, durante a noite, eu não estou conseguindo ter o sono que vai me revitalizar, que vai me acalmar, que vai me fazer ter memória, que vai me fazer sentir descansada. Que trabalho é esse que eu não consigo desconectar o meu cérebro dele? Eu fico o tempo todo angustiada com esse lugar. Quando eu estou no trabalho, eu estou pensando o que eu tenho que fazer em casa. Quando eu estou em casa, eu lembro do que eu tenho que fazer com o trabalho. Então, eu preciso conversar sobre isso para ter o alívio, mas não o alívio do comer emocional. Eu preciso ter o alívio do autoconhecimento, eu preciso ter o alívio do que está acontecendo comigo para eu atingir esses lugares que, de fato, vão me trazer resultados. Então, certa vez, vou trazer um caso, Rosa. Eu trabalhei com uma pessoa que aí a gente entendeu que o momento dela era da troca do emprego. Porque ela estava muitos anos no mesmo emprego, muito longe da casa dela. E aí essa pessoa mudou a estrutura familiar. Era uma pessoa que não tinha filhos, era uma pessoa que não tinha cônjuge, estava lá trabalhando. De repente, essa pessoa, a estrutura dela mudou. Ela mudou de bairro, ela casou, mudou de bairro, passou a ter um cônjuge e teve uma gestação. Então, outras coisas passaram a ter importância para ela, mudou a vida dela. Então, o salário só não era o suficiente. Então, ela precisava de um salário e de alguns benefícios para ajudar na casa. Ela precisava do auxílio creche, ela precisava de uma cesta básica, ela precisava de ter menos tempo de trajeto. Só que ela não parou para pensar isso, né? Ela continua ali no piloto automático. Isso. E enquanto isso, qual é a maneira, né, de tentar me manter no melhor resultado possível, no melhor estado, para tentar resolver esses problemas aqui? Comendo o que dá. Comendo o que dá. Né? Comendo a minha própria reflexão,
comendo a minha necessidade de descansar, comendo o tempo que eu preciso para cuidar da minha saúde física. Exato. Comendo tudo. E o corpo entendendo que tem prazer nisso, a mente entendendo que tem algum prazer nisso, até daqui a pouco tudo isso colapsar, né? No entanto, existe essa turma, né, que vai para o comer emocional, que todos esses hormônios trazem essa vontade de uma recompensa rápida, que a comida oferece, mas tem a turma também que passa por todo o estresse. Até uma pergunta que veio para a gente, Rose, eu não sei se a gente vai ter esse momento, até uma pergunta que veio para a gente falando assim, e quando essa ansiedade me faz parar de comer? Eu acho que já é um ótimo momento para a gente entrar nela, nas perguntas que a gente recebeu, que eu acho que estão super alinhadas com essa discussão que a gente está trazendo, né? Vamos lá, então. Quando essa ansiedade me faz parar de comer, está passando pelo mesmo lugar, tá? O corpo está dando uma resposta através da comida. A comida aí, de novo. Por que quando eu estou com ansiedade, eu acho que eu tenho que comer mais ou parar de comer? É o mesmo lugar. Só que por uma questão mesmo biológica, genética, cada um segue por um caminho. Então, tem a turma também que recusa a comida porque está estressado, porque está cansado, porque sente enjoo, porque não tem tempo para parar e comer, não dá tempo, olha para aquele alimento e não sente a vontade dele, né? É um lado oposto, mas é do mesmo problema. Isso. Então, precisa ser conversado. Por que eu estou sentindo tanta ansiedade e entendendo que, com a ansiedade e com o estresse, o melhor para mim é parar de comer, né? Há uma falha nesse raciocínio. Precisa, de fato, eu gosto de usar a palavra descortinar. A gente precisa descortinar, né? Tirar a cortina e abrindo para entender onde estão esses pilares aí, qual que é a raiz desses problemas que estão aparecendo. Mas quase sempre o lugar final, quase sempre a gente entrega para a comida a obrigação de resolver esses problemas. Isso. É como se a gente acabasse quase tentando atribuir à comida esse papel de cuidado ou falta de cuidado que a gente está tendo dificuldade de internalizar como sendo um comportamento que a gente vai precisar ter consigo. Mas a gente faz isso de maneiras inconscientes. A gente não planeja esse processo. A gente só vai fazendo, né? E quando a gente vai fazendo esse processo de olhar com cuidado, olhar com neutralidade, olhar sem julgamentos para como que a gente está efetivamente vivendo essa experiência da alimentação de manhã, de tarde, de noite, antes da gente dormir, depois que a gente levanta, mas sem se autocriticar. Por conta dessa observação, aí a gente vai começando a entender quais são, né, os comportamentos, quais são os valores, quais são as motivações que estão organizando aqueles comportamentos que a gente está vendo que não estão fazendo tão bem assim para a gente, mas a gente também não consegue ver como é que a gente começa a mudar. Né? Exatamente, a gente vai aí para o autocuidado mesmo, né? A gente passa aí pelo autoconhecimento. E aí, a partir deste lugar em que eu consigo compreender o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando, para onde eu deixo de olhar para colocar a comida, as coisas vão mudando. Então, eu preciso, de fato, impor limites. Olha, a partir das 11h30 da manhã, eu não vou mais responder e-mails. Vou fazer o meu horário de almoço agora. Vai ser de 11h30, meio-dia e meia. Combinado? Pode ser assim? Ou, o que eu estou sentindo agora, 11h30 da manhã, não é fome. Isso. O que eu estou sentindo agora é a vontade de sair deste ambiente aqui que está estressor. Perfeito. Então, eu vou dar uma caminhadinha no quarteirão, ao invés de me sentar e me alimentar sem nem perceber o que eu estou comendo. Né? Exato. É muito importante que a gente comece a ressignificar o lugar da comida e acessar
comportamento e acessar as nossas emoções. Eu falo que é a hora de humanizar. Veja bem, Rose, se der tempo da gente abrir um pouquinho mais aí a nossa discussão, nem sempre a relação do meu corpo, a relação do meu peso, tem a ver também só com o comer da comida, tá? Os meus silêncios, as minhas angústias, tudo que eu vou guardando aqui contribui também para eu ocupar esse lugar. Então, às vezes eu boto a culpa lá na comida. Nossa, almocei demais. Tudo bem, eu comi, almocei mesmo. Mas também engoli o que eu penso, engoli minha opinião, engoli ali com aquela comida a raiva que eu tô sentindo, engoli as palavras abusivas que alguém falou comigo. Isso vai me fazendo tão mal e eu tenho tão pouca possibilidade de externar isso que eu vou buscar satisfação engolindo mais coisas. Mais coisas, exatamente. Que aqui desse nosso lugar do psíquico, né, que a gente desse lugar, a gente não pode deixar de falar disso, né? O que é, principalmente no lugar da mulher. O que é que eu estou engolindo, o que é que eu estou comendo, junto com o alimento que eu preciso conversar a respeito, ao invés de ficar só me calando, injetando com boca cheia, né? Quando eu estou com a boca cheia, eu não falo. Quando eu estou com a boca cheia, eu me comporto aqui, né? Então, tem toda uma questão social que me faz ficar quieta, que me faz não falar a partir do momento em que eu estou ali na relação com a comida. Isso me lembra até uma dúvida que a própria a Fernanda estava colocando aqui no chat, não sei se apareceu para você, que isso já se enquadra em um transtorno alimentar, né? Que lembra uma dúvida que a gente também recebeu de como controlar a compulsão em um momento de alta ansiedade. Eu acho que essas duas pautas, elas conversam de maneira bem próxima, porque muitas vezes a gente pode até ter um episódio de compulsão sem necessariamente já estar configurado um transtorno alimentar. Exatamente. Exatamente. O transtorno, ele não é tão facilmente diagnosticado, tá? Isso. Ele precisa, de fato, de uma equipe multidisciplinar. A gente precisa avaliar o comportamento alimentar da pessoa por um bom tempo. A questão alimentar ela é muito cultural, então a gente precisa encontrar isso. Então, os transtornos alimentares são diversos, né? Tem o que chega da compulsão, que é a obesidade, tem a anorexia, tá? Então tem muita coisa que gira em torno desse alimentar, do nutrir o meu corpo, de me alimentar. Então, o transtorno da compulsão alimentar, uma das características para a gente talvez ter que começar a prestar atenção e ter o alerta, é quando depois de todo o comer, de todo me alimentar, vem o mal-estar, vem a culpa, vem a tristeza. Aí é um alerta, aí é a hora da gente parar e procurar uma ajuda. E aí você pode entrar nessa ajuda por diversos lugares. Então, a gente pode ir ao psicólogo, a gente pode ir à Nutri, a gente pode começar pelo psiquiatra, por algum profissional que comunica neste lugar, né, da relação da pessoa com a alimentação. Então, a gente pode pensar assim, no transtorno de compulsão alimentar, quando a comida ela passa a ter culpa, ela não vem mais para nutrir, eu me sinto mal após o comer. Que aí durante muito tempo, durante muitas vezes meses, anos às vezes, é o que a gente vai, né, na coleta da história de vida da pessoa, é o que a gente vai profissionalmente prestar atenção, para ver se aquela compulsão, ela é um sinal de um transtorno que já está configurado em um tempo maior na vida da pessoa. Mas um episódio... Até o grupo familiar, tá, Rose? São muitos pontos que é uma escuta muito ativa. A pessoa tem que passar pelo autoconhecimento e quem estiver conduzindo, o profissional que está conduzindo, ele tem que olhar para muitos lugares mesmo. E não só o tempo, tá, Rose, que você está dizendo aí, com a repetição, mas às vezes a pessoa consegue consumir muito alimento em um curto período de tempo. É a hora que ela começa a se assustar. Eu comi muito em
tempo curto. E a partir daí eu começo a sentir vergonha, a partir daí eu começo a me sentir culpada, ou senão eu vou comer escondido, espero todo mundo sair para começar aquela compulsão e comer muito mais do que eu preciso. Então, o adoecimento, de fato, para a gente dar esse nome, do transtorno da compulsão, a gente tem que tomar muito cuidado e ter um diagnóstico muito assertivo com uma equipe multidisciplinar. Perfeito, perfeito. Exatamente esse tipo de atenção que a gente, quando está, né, no turbilhão do estresse crônico e tentando usar o comer emocional como essa resposta que é imperfeita. Ela é uma tentativa de melhorar a situação, mas ela, do mesmo jeito que está trazendo alguns elementos positivos, está trazendo vários outros negativos. E aí e essa grande proporção de negativos em vista dos positivos que vai mostrar para a gente o quanto aquele comer emocional ele precisa ser requalificado, precisa ser muitas vezes ressignificado e manejado, não para que a experiência da comida ela perca o seu componente emocional, o seu valor emocional, mas que a gente possa ter a experiência da alimentação, uma experiência que continue proporcionando saúde, proporcionando nutrição para a gente como pessoas inteiras, e não apenas como provedor de cuidado do outro, ou como resolvedor do problema do outro, mas também como pessoa que está preocupada com atender às próprias necessidades, com organizar os próprios desejos, se organizar para realizar os próprios desejos também, né? Exatamente. A comida ela precisa voltar para o lugar de nutrição e as pessoas para o lugar de humano, né? Então, o humano é cheio de emoções e a gente precisa falar delas, ter o conhecimento delas e entender o que elas fazem conosco, né? Tanto quando elas estão para mais ou para menos. E a gente precisa ter a coragem de parar um tempinho para conversar com a gente sobre a gente mesmo, né? Ir para uma terapia, se ouvir, compreender, assim, em que momento eu ensinei para o meu cérebro. O cérebro sempre gosta do último registro, né? Aquele que você passou mais tempo. Para você ensinar uma coisa diferente, ele custa para aprender, não tem jeito. Eu sempre brinco aqui, olha, veja bem o que você vai ensinar para o seu cérebro, porque depois para você falar com ele que não é bem assim, vamos ressignificar tudo isso, pode demorar um tempo. A gente passa aí por um processo extenso, né? Então, em algum momento, eu ensinei para o meu cérebro que, através da comida, eu vou resolver alguns problemas, né? Vou ter alívio para a dor, vou me conectar com coisas que eu acredito que vão me trazer prazer, o que de fato vai acontecer, mas é desregulado, é por um tempo determinado, daí a pouco eu vou ter que me conectar de novo com a minha ansiedade, com a minha dor, com a minha solidão, e sem conseguir resolver por esse caminho. Então, a gente precisa mostrar para o cérebro, a gente gosta desse nome do ressignificar, né, nosso aqui das PSIs, então a gente ressignifica o que é a comida e coloca no lugar dela, e muitas vezes a gente apresenta as emoções para as mulheres, né? O que você está sentindo? Dá um nome para as coisas. Isso que você está sentindo não tem nome de fome. Isso que você está sentindo tem nome de alegria, tem nome de tristeza, tem nome de angústia, tem nome de sentimentos e pensamentos, e vamos colocando as coisas nos seus lugares, para que tudo tenha uma fluidez mais harmônica, sem peso. As coisas vão ficando mais leves. Isso. E aí, na medida que a gente vai... na medida que a gente vai compreendendo toda essa variedade emocional, a gente também vai podendo utilizar uma variedade de respostas para essas variadas emoções. A gente não vai mais precisar utilizar a comida como essa ferramenta para lidar com essas várias emoções, né? Às vezes a gente vai associar
a comida com algumas delas, em alguns momentos ainda. Porque faz parte. A relação das emoções com a comida, ela vai continuar acontecendo, porque nós, seres humanos, estamos ligando emoções a todos os comportamentos que a gente tem. Exatamente. Mas quando a gente vai ver, são muitas emoções diferentes que eu estou tentando resolver com a mesma ferramenta. No lugar, exato. É isso. E aí, quando a gente vai variando a nossa visão das nossas emoções, a gente também vai podendo conscientemente entender e praticar formas variadas para lidar com as variadas emoções que a gente vai conhecendo. E aí, aos poucos, a alimentação ela vai voltando ou vai ocupando um lugar em que não vai mais tornar tão sofrido o processo. Não vai ser um problema, né? É importante que a comida, eu vou recorrer à comida por uma escolha. Então, eu vou comer porque eu quero comer. Eu vou comer porque eu estou sentindo a necessidade fisiológica de comer. E pode até acontecer de, em algum momento, eu recorrer à comida sem a fome, mas eu não vou comer até doer, eu não vou comer até sofrer. Eu vou comer de uma maneira em que eu escolha pegar 2 ou 3 daqueles alimentos ali. Conscientemente. E quando tem a consciência, tira um pouco os sentimentos e vem para a consciência, a culpa vai tudo se regulando, a culpa diminui, a cobrança diminui, a tristeza diminui, às vezes até a euforia, né? Meu Deus, doces, também diminui, a coisa vai ficando mais equilibrada, que é o lugar que a gente fica bem, né? É nesse equilíbrio que você falou muito bem no começo, que quando está desequilibrado, está tudo muito alto o tempo todo, a gente está sofrendo. Né? O estresse está alto o tempo todo, tem alguma coisa errada. A gente precisa sempre buscar no gráfico o equilíbrio. Precisamente. Os picos e vales, né, do nosso funcionamento enquanto seres humanos. Nós somos regidos por ciclos, né? Fisiologicamente falando, emocionalmente falando e também cognitivamente falando. A gente não consegue manter atenção 100% para sempre. Tem uma hora que a nossa capacidade de atenção acaba. Tem uma hora que a nossa memória, ela chega no seu limite. Do mesmo jeito, as nossas emoções. Né? Tem uma hora que a gente tá triste e a gente vai chegar no final dessa tristeza. Ela vai diminuir e a gente vai... agora eu tô sentindo outra coisa. Tem hora que a ansiedade, ela vai diminuir e agora, ok, eu acho que eu não tô mais em crise. Porque toda emoção, todo comportamento da gente, ser humano, ele tem um pico e um vale, um começo e um fim. E às vezes a gente esquece até realmente um pouquinho disso, né? E trazendo para o contexto mais popular, assim, da mulher, né, Rose? Às vezes a mulher, ela não tem o tempo nem de avaliar o que eu gosto de, né? Então, agora eu estou comendo o que eu sirvo aos meus filhos. Isso. Essa comida me nutre enquanto uma mulher adulta? Muito bom isso. Eu gosto do sabor dessas coisas. Isso está me trazendo alguma coisa. O que é isso que eu estou botando na minha boca e engolindo? Está me trazendo. Peraí, eu estou comendo batatinha amassada com feijão. Que delícia, me faz lembrar da criança. Isso nutre o meu corpo? Né? Ou o contrário disso, eu estou, a turma, né, que está lá no outro posto, eu estou pesando até a quantidade da banana que eu estou comendo. Mas como é que eu estou me sentindo com esse processo de ter que pesar tudo antes de me alimentar? Tá legal isso? Exato. Quando, né, é chamado para um evento, aí dá aquela para essa pessoa, né? Meu Deus, mas eu não vou conseguir medir.
as minhas porções, eu não tenho certeza dos meus macros. E agora, o que é que eu vou fazer? Mas essa própria pergunta, ela já indica um problema, que é por que é preciso controlar a sua ingestão de macros 100% do tempo, o tempo todo, né? Por que a gente não pode Exato. sair uma vez só para se divertir? Não há controle, o controle é uma ilusão, nós não Né? temos, nós não estamos no controle, a vida, gente, não é típica, a gente tenta organizar, né, para a gente ter uma rota, mas a vida ela é atípica, a vida ela é de repente aconteceu sem eu prever, é o tempo inteiro isso. Aqui a gente entrou na live, né? Há quanto tempo a gente organizou para estar aqui? Na hora de entrar, a gente viu um imprevisto. E se a gente não estiver preparado para isso, aí a gente sofre muito. Aí começa a ir para um lugar. Nós passamos por um estresse agora. Né? Então, se a gente não conseguir regular isso, a gente vai para um lugar de sofrer muito grande, que vai adoecendo, nos adoecendo cada vez mais. E é uma escolha nossa, né? A gente vai escolhendo a não nos ver, não ouvir, a gente vai... Aí eu como isso porque eu vejo muito na clínica, eu como isso porque é a alimentação que o meu marido gosta, eu como isso porque é a alimentação que meu filho gosta, eu como isso porque eu vi que a Rose me diz que é isso que ela gosta. E eu gosto do quê? Eu gosto de comer, né? Eu gosto só de me alimentar de uma maneira, eu gosto mais dos alimentos com quais sabores, e isso está me nutrindo nesse momento da minha vida, que eu sou uma mulher de 41 anos. Quais alimentos me nutrem? Os que vão me nutrir, quais eu vou escolher para estar na minha rotina aqui, né? Então, e daqui a pouco eu com 42 pode ser outro, ou de repente eu ter um imprevisto aqui no meu corpo que eu preciso usar de outras suplementações e por aí vai. Então, a gente não é típico, a gente não é controlável. O tempo todo a gente tem que perceber o que está acontecendo conosco e ir nos ajustando. E a gente é bom nisso, o ser humano é bom nisso, nas adaptações. Exato, nós somos ótimos em se adaptar. Ótimos. Mas às vezes a gente tem a ideia de que se adaptar é fazer o que a gente quer o tempo todo. E se adaptar não é necessariamente a gente fazer apenas o que a gente quer. É a gente conseguir exercitar flexibilidade para poder funcionar em vista do que a gente quer, trabalhando com as circunstâncias que são apresentadas. É a gente estar trabalhando nessa dança, né? É cansativo, não é, Rose? Mas esse é o nosso viver. Exato. E aí, quando a gente entende, vai trabalhando com essa ideia, né, de que existem ciclos e que é muito mais interessante a vida quando é baseado nessa dança, né? Entre eu e o outro, entre eu e o mundo, a coisa como um todo, ela acaba funcionando um pouco melhor para a gente, né? É como eu falo com frequência, né, para os meus pacientes. Não é nem 8 nem 80, mas vamos ter uma ideia do que é o 44? Vamos, né, passar por ele, exatamente. Para a gente poder passar por todo o espectro da coisa. Exato. Né? Tem hoje, né, o dito do... São as versões, né? Então, vamos lá, vamos experimentar as outras versões, né? Tá na hora de sair da infância, eu acho que esses sentimentos, assim, essa raiva desse jeito, vou comer tudo, vou gritar, não sei, não tá parecido com uma criança fazendo birra? Vamos caminhar um pouquinho mais, vamos gritar assim, vamos, no momento certo, no lugar certo, tá tudo bem. Mas como é que eu vou regular essa emoção raiva aqui agora? Porque queria eu não sentir raiva hora nenhuma. Exato. Mas, apesar desse meu querer, né, as coisas, o mundo vai me apresentar o tempo todo e eu vou acessar o tempo todo as minhas emoções. Às vezes não era para eu responder com raiva, era para eu responder com afeto, mas o que eu senti na hora foi raiva. Como é que eu vou regular isso? Vai ser comendo, vai ser sentindo, vai ser saindo para fazer uma caminhada, vou parar tudo, vou dormir, vou movimentar o meu corpo. Como é que eu vou processar a minha emoção? Gente, não tem outra saída a não ser o autoconhecimento. Não tem. O autoconhecimento prático, o autoconhecimento que não é só a gente pensando na nossa cabecinha, é a gente exercitando o autoconhecimento, é a gente, né, mantendo esse olhar, autoconhecimento nos momentos que a gente está vivendo.
né? Maravilhoso. Muito bom. A gente está chegando no final do nosso tempo, né? Mas eu queria saber de você, o que, é que você achou e quem está acompanhando aí conosco, caso estejam, que eu não estou conseguindo olhar do meu lado, peço desculpa, gente. Mas o que é que você achou? Se, tipo, foi ok para você? Essa é a sua primeira live, né? E a minha primeira live aqui no Instagram, né, também. Mas eu já tinha feito lives anteriormente. Mas eu queria saber, foi ok para você? Eu achei muito legal a nossa conversa. Eu gostei demais desse papo. Eu acho que o assunto é muito bom, modéstia à parte. De fato, eu gosto muito de falar sobre a mulher, desses lugares que a gente acessa. Acho muito potente uma mulher segurando a mão da outra e vamos caminhar e vamos fazer dar certo. Me sinto muito bem, muito feliz de ter feito pela primeira vez esse desafio da live. Te agradeço pelo convite, pela paciência também. E vejo que deixamos muita contribuição para a turma que está assistindo. A Fer está nos aplaudindo, a Mayra Guedes disse excelente, a Psi Lore Figueiredo nos chamou de divas. Então, a turma que passou aqui, também a Lauren disse que a nossa participação a nossa discussão é muito boa. Então, contribuímos. Eu gosto de Muito contribuir. obrigada. Muito obrigada, Rose. Não, gente, demais. Então, caso queiram, né, acompanhar novamente ou rever mesmo, né? Eu acredito que eu configurei tudo direitinho para a live e para o Instagram depois, né? Mas caso ela não vá, eu vou fazer o download da live para poder colocar no canal do YouTube, mas e para você também depois colocar no seu perfil, tá, Fê? Mas tá vendo que sorte que eu tive de fazer minha primeira live contigo? Muito obrigada. Não, que isso. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você pela sua disponibilidade e pela sua expertise, né? Que é para a gente poder trazer esse processo das nossas áreas conversarem juntas de uma maneira muito legal, muito realmente assim interessante mesmo. E muito obrigada também, pessoal, que nos acompanhou, que nos prestigiou. De verdade, faz uma diferença danada para a gente se sentir motivadas e continuar usando esse espaço das redes para trazer discussões dos nossos estudos e da nossa prática clínica de uma maneira que faça, né, tenha esse efeito para muito mais do que apenas aquelas pessoas lá dentro do consultório, porque nós somos essas pessoas que temos essa capacidade, né, de estar trazendo essas discussões de maneiras que são acessíveis e que são possíveis, são práticas realmente, né? Então, estar aqui nas redes também tem esse papel. Não é a rede social como esse espaço de difusão de conhecimento para contribuir com o autoconhecimento das pessoas. É isso que eu acho maravilhoso, né? Aproveitar, Rose, Terezinha também tinha mandado algumas perguntas e eu acho que aqui na nossa conversa esclareceu que ela perguntou o que é fome emocional, como o estresse impacta na alimentação. Acho que tudo isso foi passado. Obrigada também. A gente conseguiu passar, acredito eu, no nosso papo, né? A gente já foi respondendo. Então, por isso que quem quiser acompanhar, né, direitinho, é só depois voltar lá, ou no meu perfil, o roselane.varela, ou o perfil da Fernanda, que é o Fernanda Veloso, psicóloga, né? Tudo junto. Ou no canal do YouTube, que eu vou depois disponibilizar num dos destaques lá do perfil, tá? Podem compartilhar, transmitem para as pessoas que vocês acham que precisa ouvir e saber que, de fato, não é um problema lidar com as emoções e olhar para elas e tentar regular, né? Trazer essa regulação emocional. Perfeito. Então, vou indo aqui, né? Muito obrigada, gente. Um cheiro para vocês. Beijo. E a gente se vê por aqui ainda, depois. Tchauzinho. Tudo de bom, gente. Beijo.